a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Até aqui. Vamos estudar esses 3 versículos? Amém. Podeis sentar. Irmãos, quando terminar o trabalho que Deus deu para a irmã fazer, quando terminar o seu trabalho, o que vai acontecer contigo? Descansar. Morrer não, nós vamos descansar do Senhor. Quando então terminar o trabalho que Deus te deu para fazer, Ele vai te recolher, ou Jesus vai nos buscar em nossos dias, como está perto do arrebatamento da igreja. Então, quando o Senhor te buscar, o que vai acontecer contigo? Certo? Ele te receberá na vida eterna, não é, irmão? Está escrito que mais Deus revirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Está aqui, eu estou fazendo pergunta dentro do versículo. Vocês não estão atentos ao versículo. Acho que os irmãos hoje não estão muito atentos. Então, irmãos, quando terminar o nosso trabalho, o que é que o Senhor vai fazer conosco? Nos receberá. Nos receberá. Aleluia. Após a morte do corpo, nós seremos recebidos pelo Senhor. Então, irmão, nós vemos que a nossa esperança é a vida eterna. Mas se você fica triste porque o teu vizinho, aquele teu amigo de infância, que agora o irmão encontrou, a irmã encontrou, ele agora está com muito dinheiro, está rico, trabalhou, estudou, você vai ficar triste por isso? Mas se ele não serve a Jesus, a glória dele é aqui, ele tem que realmente trabalhar e batalhar para conquistar tudo que a vida pode lhe proporcionar, pode lhe dar. Mas nós, irmão, temos sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aleluia! Disse Paulo a Timóteo. Porque certo que nu viemos para esta vida, e nu nós sairemos desta vida. Não levaremos nada, então por que brigar tanto por bens materiais pelo dinheiro? Se preocupar tanto, pois se servimos ao Senhor, o Senhor é o nosso pastor, vai faltar alguma coisa? Não. Pois é. Então por que nos abater quando alguém cresce e nós estamos marchando o nosso nível, vamos dizer assim, nem de mais nem de menos? Por que nos abater quando outras pessoas crescem, algumas crescem indevidamente, como está escrito: ai dos que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, a fim de pôr o seu ninho alto, bens que adquiriram de maneira errada, tudo isso virá juízo e vai condenar esta pessoa. Estas glórias são glórias que o homem busca e que não podem levá-lo à vida eterna. Eles não serão recebidos pelo Senhor se não converterem-se. Mas o que o Salmo diz aqui, vem nos falando sobre a nossa esperança do amanhecer, da vida eterna, que haverá uma manhã eterna, como nós já explicamos aqui. Para nós, irmão, não haverá mais noite, não haverá mais dor, não haverá mais trabalho, não haverá mais conquista. O que Deus tem nos preparado e tem anunciado ao mundo, a todos que creem, é uma vida num paraíso eterno, sem fim. Aleluia! E é o que nós aguardamos, é o que nós esperamos. Sermos despidos deste corpo e revestidos com um corpo incorruptível, que não se corrompe mais, um corpo semelhante ao dos anjos, como Jesus disse. Aleluia. Que aqueles que forem havidos por alcançar a vida eterna não se casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Pois no céu não haverá mais necessidade, não é, de pessoas nascerem e nem morrerem. Não haverá mais isso. Isso é só aqui no corpo físico. Pois todas as almas e todo o espírito que Deus criou, eles vão nascer, vão vir aqui, e quando terminar, terminou. Deus não vai fazer mais almas. Para quem não sabe, nenhuma alma, irmãos, é criada dentro do ventre de uma mulher. Nenhum espírito é criado. Ali é criado só o corpo físico. Tanto é que Eclesiastes diz que o pó volte à terra como era, e o espírito Volte a Deus que o deu. volte a Deus que o deu.
qual é a hora que Deus dá, mas quando existe a fecundação, há um momento que Deus dá ordem. Uma daquelas pessoas, um de nós que estivemos lá em cima, ele manda. Aleluia! Quem sabe quem é o personagem? Só ele sabe. Por isso que o Senhor disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre, muito antes, eu te conheci, Jeremias. Aleluia! Deus não estava adivinhando que era Jeremias, ele já conhecia Jeremias. Foi ele que fez Jeremias. Ele fez a Jeremias alma e espírito. Aleluia! Glória! O verdadeiro ser é alma e espírito. Esse aqui não é o verdadeiro ser. Este aqui é uma forma física do barro que Deus criou para nós habitarmos numa terra física. Pois nós vamos habitar numa terra espiritual, com um corpo espiritual, com alimentos espirituais, com entendimento espiritual muito avançadíssimo. Nada nos será oculto, porque nossas mentes serão, irmãos, muito além do que nós somos hoje. Não temos como imaginar, como comparar isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não haverá mais barreiras para nós. Então, por isso que o Salmo assim chama a atenção. Ele vem falando: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Aqui, essa sepultura aqui, irmão, é permanecer morto para sempre. Pois me receberá. Agora eu vou dizer para vocês, tem um outro texto que diz: me receberá em glória. Aqui não está escrito, mas aqui na minha Bíblia tem a referência do que Deus me deu. E vocês poderão colocar. Vamos então para primeiramente 1 João 3,14, que vocês todos conhecem, mas é só para recordar a passagem, porque nós estamos estudando e vamos nos fortalecer, o que já sabemos, é claro. 3,14, que diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aleluia. Glória. Quem não ama seu irmão permanece morto. Aqui mesmo na igreja, se os irmãos não conseguem amar os irmãos, você está morto. Vou fazer uma pergunta: por que quem não ama o seu irmão está morto? Será que alguns irmãos sabem desmiuçar isso aí, falar assim, explicando como um bom evangelista? Porque Deus é bom. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento. O amor de Deus também não está nele. Falta muita explicação para vocês pegar esse texto, esse versículo. Por que, irmãos? E quem não ama o seu irmão está morto. E quem ama está vivo. Porque amando o seu irmão que vê, aquele que você vê, você não ama, você vai amar Deus que você não vê. Glória a Deus. Porque Cristo não está doando a pessoa. Aí a irmã falou. Não explicou muito, mas falou. Irmãos, quando Jesus está dentro da pessoa, ele passa a amar porque está vivo. Amém. Não, é uma explicação clara. Por que quem não ama o irmão está morto? Porque não tem a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. quando você recebe o Espírito de vida, o amor desperta pelo irmão. Amém. Porque você ama o irmão, porque você vê Jesus no seu irmão. Aleluia! Você vê o ser humano como imagem e semelhança de Deus, que foi Deus que fez o ímpio, foi Deus que fez os irmãos, as crianças. Eu amo as crianças. O Márcio, que vivia na vida errada, até na prisão, se detestava, odiava velhos, dizia que os velhos tinham que morrer todos. Depois que a vida entrou nele, ele passou a amar os velhos. Agora está trabalhando na vida dos velhinhos, pregando, evangelizando. Amém. Olha a mudança. Por quê? Porque agora eu estou vivo. Então minha alma não vai permanecer na sepultura. Porque quem está na sepultura, irmão, são aqueles que não têm Jesus no seu interior. Está sem vida, está morto. Está sem vida, está morto. Por que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, não, Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, 3, ele diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, olha, eu estava morto, então eu ressuscitei. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que isso significa? Significa que se eu estou vivo, se eu sou crente vivo, como pode eu ainda cogitar em coisas materiais? Glória a Deus. A vida que está dentro de mim me faz buscar as coisas celestiais. Amados, isso é
é uma conclusão que chegamos pelo conhecimento da verdade. Você pode julgar e avaliar você mesmo, se você é espiritual, se você é carnal, se você está morto ou se você está vivo. Olha, Deus me faz lembrar de uma palavra maravilhosa. Quando Jesus ali no poço de Jacó, aquela mulher samaritana, esteve conversando com ele, e tem uma palavra que Jesus disse, também outros textos, a respeito do Espírito Santo, que aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre e salte para a vida eterna, para a eternidade. Entenderam isso? Quando nós cremos em Jesus, a vida é como uma fonte, é como um chafariz que começa a saltar para a vida eterna. Então, se esse Espírito Santo quer saltar para a vida eterna, ele quer saltar com você. Então você sente vontade de buscar conhecimento, entendimento, buscar as coisas que são de cima. Mas o que está acontecendo com as pessoas quando ouvem falar da palavra, da igreja, falar da promessa, falar de bênção? Elas foram acostumadas a ir para a igreja para buscar bênçãos materiais. Então essas pessoas não conseguem nascer de novo. Elas continuam mortas em si mesmas, com conhecimento de versículos bíblicos, com uma esperança morta de bens, de coisas materiais. Nós pregamos, irmão, uma coisa muito séria. Eu não estou falando de promessas terrenas. Essas coisas acompanham quem crê em Jesus, porque quando você está em Cristo, Ele vai cuidar totalmente da tua vida. Mas se o irmão vacilar na fé e deixar o diabo colocar, por exemplo, incredulidade, dúvida, você vai ser aquele crente arrastando, manquejando, aleijado por resto da vida. O cristão imbatível é aquele que segue a Jesus como Abraão, crê na palavra, ama Jesus e segue a Jesus. Por isso que ele disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça, será que é todo evangélico? Não. Os evangélicos estão buscando isso não, irmãos. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça são os cristãos, são os que amam a Jesus de verdade. É esse povo que o Senhor vai tirar da terra no arrebatamento. Mas a maioria desses evangélicos vão ficar por aí. Já disse, não me chame de evangélico, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Cristão e peregrino na terra. Não sou cidadão brasileiro, nem americano, nem terreno. Eu sou um cidadão celestial, como a Bíblia me nomeia. Nós somos cidadãos celestiais. Quem ama a sua pátria mais do que a pátria celestial não pode ser um cidadão celestial. Igrejas com bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos, o que tem a ver nós com política? Nós oramos, basta orar pelas nossas autoridades que são constituídas por Deus, que nós sabemos muito bem. Basta a igreja consciente orar pelas nossas autoridades, que elas estão trabalhando por coisas naturais e materiais. É um trabalho que Deus deu para elas. Mas o nosso trabalho não é esse. Não estamos desprezando o trabalho dos políticos de jeito nenhum, mas não tem nada a ver a igreja com os políticos. A igreja de Cristo não. As evangélicas têm tudo a ver, mas a igreja de Jesus não tem. Por quê? O nosso trabalho é ensinar as pessoas a respeito da vida eterna. Glória a Deus. Ensinar as pessoas a amar umas às outras, a obedecer às autoridades, como está escrito, dentro do padrão bíblico. Porque se as autoridades começarem a fugir das Escrituras, nós não temos mais a obrigação de obedecer a autoridades. Amém. Claro, irmãos, tudo isso está escrito. Você vai fugir da Escritura porque tem medo? Não, eu não tenho medo de falar, eu posso falar isso para qualquer autoridade. Eu já falei isso para várias autoridades. Aleluia. E nós oramos por elas. Oramos sim, em obediência e amor, mas não se envolver em questões políticas, porque isso aí é um trabalho deles, como eles também não deveriam se envolver nas nossas pregações. Então, queridos e amados irmãos, só ama quem tem vida, Jesus. Tudo bem, vida, Jesus, Ele é vida. É isso aí. Então vocês entenderam por quê que nós passamos da morte para a vida? Que amamos o irmão, é a conclusão. João entendeu isso. Puxa, eu não amava aquele indivíduo que só vivia me caluniando, agora eu não amo, eu perdoo ele.
Porque a vida está dentro de mim. A Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor e Ele está em mim, como disse Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E é isso que ocorre, irmãos. Aí as pessoas de fora pensam assim: poxa, o crente é muito pacato. Esses crentes são fanáticos, são pacatos. As pessoas fazem, abusam, e ele ainda fica orando, porque não sabe que nós estamos vivendo em novidade de vida. A vida de Cristo está dentro de nós. Quando alguém extrapola em tempo de paz, nós entregamos nas mãos do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor faça a justiça e julgue a causa. Aí o Senhor, Ele vai promover algo contra aqueles que querem nos impedir. Mas no tempo de guerra, vocês sabem, tanto o justo como o ímpio, todos morrem, são perseguidos, tal, assim vai. Mas vejam bem quantas coisas maravilhosas que nós então lemos na palavra. Então, irmãos, aleluia, nós sabemos, eu sei, vocês agora sabem por que vocês passaram da morte para a vida. Porque vocês amam o irmão, os irmãos. Passaram da morte para a vida, ou seja, o mundo é morte, eu saí de lá. O espírito que me dominava, que me levava para vários sentimentos estranhos, foi repreendido. Fiquei livre, liberto. Jesus pôs dentro de mim o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de vida. E Ele agora me faz sentir amor, me faz amar, gostar das crianças. Por isso que eu digo, quando você vê um pastor que detesta as crianças, não tem paciência com ninguém, ele está morto. Morto. Como diz o Miguel, mortão. Está morto, irmãos. São frutos do Espírito que deve causar várias coisas em nós. O fruto do Espírito, ele causa um despertamento, longanimidade, amor, mansidão, temperança, fé, e aí vai. Então, se o irmão entristecer o Espírito Santo, você volta a ser carnal, duro e morto. Se você afastar do Espírito Santo, se você se endurecer e não quiser obedecer o Espírito Santo, você vai se tornar um crente esquisito, estranho, diferente dos demais. Aí você começa a não ter comunhão com os irmãos e começa a achar que os irmãos não estão gostando de você. Geralmente assim, quando a pessoa começa a pecar, o Espírito Santo se afasta dele, ele passa a sentir que os irmãos não estão em comunhão com ele. Na verdade, é uma verdade, mas é a própria pessoa que se separa que sente isso. Porque o Espírito Santo, claro, ele vai ficar habitando num coração, né, que resiste à sua voz. Como diz a Bíblia: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como em Meribá. E morreram um monte naquela época. É isso que aprendemos, é para isso que estudamos. Nós estudamos para que a nossa mente se abra. Ora, se vocês nessa noite entenderam que se você não está amando seu irmão, você está morto, então você vai pedir ao seu Senhor: dá-me o teu Espírito Santo, Senhor. Entra no meu coração, Senhor. Reaviva a minha vida interior. Reaviva o meu interior, Senhor. Eu não quero ser cristão morto, crente morto. Eu quero ser, Senhor, vivo, nascer de novo. Nicodemos era doutor da lei. Jesus tinha que nascer de novo, ele estava morto. Jesus, repugnando a ação dos fariseus, disse: ai de vós, escribas e fariseus, que vocês dão o dízimo da hortelã, do heno e do cominho, mas vocês deixam o mais importante da lei, que é o amor, a misericórdia, fé. Deveis fazer essas coisas, dar os dízimos, e não mentir aquelas, que é o mais importante. Porque não adiantava eles fazerem aquelas coisas, mostrando para os sacerdotes, para o povo, que eles eram dizimistas, mas eles não eram misericordiosos, não praticavam a justiça, estavam mortos, eram religiosos. Hoje existem muitas pessoas religiosas que inclusive defendem a sua religião, não defendem a palavra, não ama Jesus. Ele ama mais a religião, o nome da sua igreja, o seu pastor, do que Jesus. Ama mais o pastor do que Jesus. Esses são religiosos mesmo, só religiosos, só no nome, só na letra, religiosos. A verdadeira religião é qual? Visitar os órfãos, as viúvas, os enfermos. Essa é a verdadeira religião, não é? Então, queridos irmãos, se alguém nesta noite tem se sentido assim, apático, sem amor, frio, pálido espiritualmente, pede ao seu Senhor: reaviva, Senhor, a minha vida.
que teu Espírito entre e permaneça em mim. Se eu entristeci o teu Espírito Santo por minha insistência para o outro caminho, eu agora me rendo aos teus pés, Senhor. Eu renuncio a minha vontade, Senhor. Eu renuncio, Senhor, meus pensamentos, meu ideal. Eu quero que o teu ideal esteja em mim. Vou contar para vocês uma passagem da Bíblia. Havia então uma mulher grave, de condições financeiras, de respeito, que era estéril, já de idade, seu marido também. Porém, de vez em quando o profeta passava por perto de sua casa, ela amorosamente dava-lhe pão e água, até que um dia fez um quartinho para o profeta, para que ele descansasse ali. E um dia o profeta pensou em abençoar aquela mulher. Ele não tinha nada, e perguntou ao moço que o acompanhava, e o moço lhe disse: olha, eles não têm filho pela idade que são, que eles têm, são muito idosos, não têm filho. Então o profeta mandou chamar o casal, ou não me lembro se foi só uma mulher, e disse para ela: por esse tempo de vida tu abraçarás e darás à luz um filho. Ela disse: não minta tua serva, meu senhor, homem de Deus. E assim foi. E ela então concebeu e teve um filho. Certamente a alegria daquele casal. Mas um certo dia, aquele menino estando com seu pai no campo, sua cabeça começou a doer, e o pai mandou levar a sua mãe, e esta ficou com ele até a tarde, e ele faleceu. E a mulher então mandou dizer ao homem de Deus, e ela mesma foi, ela que foi dizer ao homem de Deus, né? E encontrando alguém pelo caminho, ela não falou nada com ninguém. Alguém perguntou se estava tudo bem, seu marido perguntou, ela: está tudo bem. E chegando ao homem de Deus, ela contou o que aconteceu, e o homem de Deus mandou o seu moço com um cajado na mão, e mandou que não cumprimentasse ninguém e colocasse o cajado sobre o menino. E assim o rapaz fez, mas não aconteceu nada. Então o homem de Deus chegou lá, o menino levou ele para o quarto alto, e ali a Bíblia diz que o profeta se deitou sobre o menino, colocou suas mãos nas mãos do menino, sua boca na boca do menino, seu nariz e seus olhos. Ele colocou corpo a corpo, e a Bíblia diz que a carne do menino se aqueceu. E assim ele fez novamente, e o menino levantou, deu 7 espirros. Nós vemos isso ali, um significado muito maravilhoso. Aquele menino representa a nossa vida espiritual, que estava morta. E o profeta, representando a Jesus, ele pôs a sua vida na nossa vida. Ele pôs a sua palavra em nossos lábios, pôs a visão em nossos olhos, pôs um ouvido aberto em nossos ouvidos, pôs as suas mãos em nossas mãos. Para complementar, para vocês entenderem, Paulo disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo, Jesus tem que viver em toda a tua vida, teus pensamentos, teu olhar, teu escutar, teu falar, no trabalho, no dia a dia com as mãos, tudo Jesus tem que viver em você, porque você é uma nova criatura. E se alguém está em Cristo, as coisas mortas já passaram, e tudo se fez vivo, novo. Aleluia. Não é bom estudar, irmãos? É bom ou não é bom estudar? Aprendemos com o Espírito de Deus e a palavra. Prosseguindo então, temos mais alguns minutos. Voltando para o livro dos Salmos, nós iremos então para o Salmo 73. Os irmãos lembram desse salmista 73? Eu chamo ele de salmista 73. É aquele que quase se desviou quando ficou olhando a prosperidade dos ímpios. Esse salmo tem muito e tudo a ver com o Salmo 49. Vocês sabiam? Porque o Salmo 49 é advertindo para você não se abater quando as pessoas crescem financeiramente, estão prosperando financeiramente, que parece que elas são mais bem-aventuradas do que nós, mas quando terminar a sua lida, não tem mais nada para elas, não sobrou nada, mas o Senhor nos receberá. Aleluia. O salmista, aqui no Salmo 73, ele desfalece, contando que quase se desviou quando começou a ficar olhando para a vida dos vizinhos que prosperavam. E quando ele pensou em ser igual aos outros, ele sabia que iria ofender a geração de Deus, os filhos de Deus. Ele lastimava-se, porque todo dia ele lavava sua mão na inocência, todo dia ele se desviava do mal, e todo dia ele era afligido também. A vida do cristão aqui é assim mesmo. Você lava sua mão na inocência, você se purifica, e o inimigo está sempre querendo te desviar, está sempre querendo te entristecer. Mas ele disse que chegou um momento
em que ele ficou fora de si, mas teve um momento que ele entrou na presença de Deus, no santuário de Deus. Foi um momento em que ele recebeu de Deus instruções. Aí ele chegou à conclusão que quando os ímpios terminarem a sua vida aqui, serão escorregados no profundo sono terrível. Mas ele não. Veja o versículo 24. E está escrito assim: todavia, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá em glória, aleluia, oh glória. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá em glória. Vamos falar um pouco desse versículo? Amém. Vamos, né, irmãos? Há muita coisa que dizer. Irmãos, Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa vai ser como o quê? Pois será como o quê? Plantada ao ribeiro, cujas folhas e dá o fruto em tudo quanto fizer. Aleluia! Aleluia! Então o salmista percebeu que tem algo melhor do que o ouro, o conselho. Enquanto você viver aqui, não siga o conselho de amigos de ímpio, siga o conselho da palavra. Aleluia! Pois diz aqui no Salmo: guiar-me-á com o teu conselho. E o Salmo lá diz que é bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e de noite. É o conselho de Deus. E não anda segundo o conselho. Quer ser feliz? Não ande atrás de conselho de amigo seu de infância, que não serve a Jesus, que parece que você tem uma ligação muito forte, mas cuidado, é nesse momento que o diabo te apanha. Com aquela pessoa, com seu parente que você gosta muito, que não é cristão, ou não anda na presença do Senhor, que você tem uma ligação forte, você tem uma grande consideração por parente, por amigos e amigas, e cuidado com isso. É melhor você receber o conselho do pastor, que você não tem muita ligação. Glória a Deus. Te dou uma varada mesmo? Glória a Jesus. É melhor o meu conselho, porque aí Provérbio diz que é melhor uma repreensão aberta do que um amor encoberto. Cuidado com lisonja, ter palavras agradáveis. Não vai atrás de conselhos agradáveis demais. Vai atrás daquele conselho que a pessoa tira a vara e te dá uma varada quando você fala uma palavra errada. Glória a Deus. Esse é o conselheiro que te quer bem. Mas o falso profeta, o falso conselheiro, ele quer que você se dane, como diz o outro. Ele não quer perder o prestígio da amizade que tem contigo. Então ele vai te falar só coisas boas. Comigo não tem essa, irmão. Não tenho amizade com ninguém fora da palavra. Eu amo meus irmãos, amo as crianças. Até as crianças. Até as crianças. Um dia eu estava ali, o culto estava uma benção. Veio uma criança, começou a cantar ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Está repreendido, em nome de Jesus. Sai de Deus, não canta não. Eu fiquei olhando para frente. Irmão, isso é uma música do diabo. Todos nós cantamos quando criança. É bonitinha a música, né? Mas é do diabo, irmão. É lá da profundidade do inferno. Quem ciranda com o homem, irmãos? Disse o Senhor Jesus para Pedro: Satanás vos pediu, pediu só ele não, pediu vocês para cirandar, mas eu vou ver com você para você não desfalecer. O Senhor não rogou para livrar eles não, só rogou a Deus para Pedro não desfalecer. Então, ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar? Está repreendido Satanás, em nome de Jesus. Amém. Eu não quero cirandar, não. Você sabe o que é ciranda? Você sabe o que é uma ciranda, não? Ah, os pedreiros que sabem. Mas varão não sabe o que é uma ciranda, não? Não, irmão. É aquilo que bota você assim, e te sacode, te joga. É isso aí. É uma peneira grande, irmão. Ciranda. Satanás pediu a Deus para sacudir os discípulos. Cirandar é sacudir, irmão. Não é que o diabo vai fazer coisa bonitinha para pegar o grão, separar, soprar a palha, não. Isso é trabalho dele, não. Jesus faz isso com muito amor e carinho. O cirandar do diabo, irmãos, é te sacudir. Então, quando a criança está cantando dentro da sua casa, você não percebe que essa música, quando foi feita, a pessoa que fez brincando nas crianças, pensando nas crianças, mas o Espírito que inspirou não foi para coisa boa. Tem muitas músicas do mundo, quando são cantadas, elas invocam um espírito para o lar das pessoas. Então não cante música do mundo.
Nós que compomos, irmãos, que temos o dom de compor da graça de Deus, pela graça de Deus, aprendemos muita coisa em relação à música. Então, amados, nós não temos consideração nem com crianças. Eu amo as crianças, beijo as crianças, brinco com as crianças, jogo com alto, abraço. Mas quando elas falam qualquer coisa errada, eu dou uma exortação. Quero nem saber se papai e mamãe não vai gostar. O pastor falou isso, pode falar comigo depois. Eu amo as crianças, eu gosto das crianças. Gosto tanto que eu criei 7, né? Mais nova está Isabel. Então, amados, mas não podemos ter consideração com o pecado, porque o pecado é igual a gangrena. Ele vai rolando e destrói. Viu, irmãos? Enquanto então nós estivermos nessa terra, nós viveremos pelo conselho do Senhor. Depois que terminar, seremos o quê? Recebidos na glória. Em glória. Queria mostrar isso aqui para você. Em glória. A mesma referência. Não tem referência, mas pode colocar a referência. Nós vamos ser recebidos em glória, irmãos. Vou dizer para vocês uma palavra mais clara. Depois que terminarmos aqui, o ímpio vai ser recebido nas trevas da condenação eterna. Mas a igreja do Senhor será recebida em riqueza. Nós vamos entrar no país da riqueza. Vamos entrar no mundo das riquezas, irmãos. Vocês não têm ideia, irmãos. Quando vocês colocar os olhos no que está aguardando todo aquele que for fiel ao Senhor, a glória do céu. Quando fala glória, é uma glória. Glória é algo espetacular. O que é glória? Glória é uma honra, é algo espetacular. É algo de um deslumbre glorioso, irmãos. Nós somos glória. Glória é algo rico demais. É algo que sobrepuja qualquer beleza, qualquer coisa da terra. A glória da terra. Vocês nunca leram ali quando o diabo levou Jesus ao pico de um monte e mostrou a glória dos reinos que existiam no mundo? Glória é isso, glória é a beleza, a riqueza, o domínio. Quando vocês bateram os olhos no céu, meu Deus, por que eu fiquei tão apegado naquela época na terra? Meu Pai, que coisa maravilhosa, que glória! Vem isso tudo para vocês. Aleluia. Jesus disse assim, pelo dia ele vai falar assim: servo bom e fiel, no pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no trabalho do teu Senhor, vai trabalhar na lapideira, vai fazer a tua casa. Não é isso não? Como é que Jesus disse então? Gozo. Entra no gozo, que coisa. Entra no gozo do teu Senhor. Irmão, o céu é só gozo. Não tem momento de você ficar fechado, sem rir. Lá no céu é só alegria e gozo, irmão, é o tempo todo. Não tem hora para você descansar. Senhor, estou cansado. O gozo é muito, eu estou cansado. Não tem isso não. É gozo o tempo todo, é só alegria. É só sorrir, cantar, louvar, passear. É só gozo. É glória, 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 glória. É isso. Irmãos, veja o ouro como uma coisa podre, irmão. Veja isso aqui como ferro enferrujado, irmãos. Veja aquela joia que brilha. Puxa, isso vale muito que nada, irmão. Veja aquilo como uma pedra comum, irmão. Nós temos nós somos riquíssimos. O nosso tesouro não está agora em nossas mãos, está guardado. O do ímpio, para o futuro, não tem nada. Estão manuseando esse ouro em um papel, colocando valores e compram e perdem. Mas quando terminar a jornada deles, acabou tudo. É isso que esses salmos vêm mostrando. Eu fico maravilhado com esses salmos. Aleluia. É a palavra, é evangelho. Glória a Deus. Paulo falou sobre eles, sobre esses assuntos. Jesus falou. Não, mas não tem tesouro na terra. Ajuntai tesouro no céu, porque lá há uma glória te esperando. Basta isso, o corpo que você vai receber. Já houve pessoas que quando viu o corpo de glória, assim que foram arrebatados, quando estiveram mortos, já por 3 dias, 2 dias, ficaram maravilhados em olhar o corpo, o seu corpo. Diz que botava a mão assim e passava a mão dentro da outra. Aleluia. Qual é a minha mão? Algo glorioso. Aleluia. Irmãos, é muita glória. Aleluia. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou deixar. Olha, voltando para o Salmo então 49. Viu que quantas coisas maravilhosas, só no versículo? Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá em glória. Não tema, não fica com medo quando alguém se enriquece,
Quando a glória da sua casa se engrandece, a glória é terrena, não levará nada. Porque, versículo 17, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Amém?